Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Nínive. Meu nome é Wesley Braga e hoje eu vou estar falando sobre o sentimento de raiva. Um sentimento aí que pode nos trazer sérios danos se não soubermos lidar com ele. Para nós que estamos em recuperação, nós precisamos ter o equilíbrio sobre todas as coisas, nós precisamos ter o domínio sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre as nossas atitudes. Então é para isso que esse vídeo está sendo gravado hoje, para que você venha ter algumas ferramentas, para que você venha aprender, como lidar com esse tipo de situação de raiva em exagero, porque ter raiva é normal. A raiva ela nos ajuda, quando somos machucados, quando somos agredidos ou até mesmo injustiçados. Então, através de um sentimento de raiva que nós vamos nos defender desse tipo de situação, Mas nós temos que ter esse sentimento de raiva equilibrado, nós não podemos ser manipulados por ele, ao contrário, nós que devemos ter o domínio sobre ele. E como que nós somos manipulados pelo sentimento de raiva, como nós somos usados por esse sentimento, a partir do momento em que você não tem controle sobre ele, a partir do momento em que você deixa que ele controle a sua vida, a partir do momento que você tem uma raiva exagerada, aí está errado, aí você já não está tendo controle, e quando você não tem o controle, você faz coisas insanas, coisas que você não deveria fazer. Então hoje nós vamos estar aprendendo aqui uma outra estratégia aí para você sair de determinadas situações que pode colocar você em risco, que pode colocar a sua recuperação em risco, Muitas das vezes a gente no nosso convívio, no nosso convívio com pessoas em que amamos, é onde geralmente sai às vezes conflitos, entre nossa família, entre nosso cônjuge, com os filhos, por exemplo, às vezes temos conflitos mais abrasadores, Então nós precisamos estar atentos a isso para que a gente não venha machucar pessoas que amamos com palavras desnecessárias, às vezes porque a nossa raiva é exagerada, nós somos pessoas explosivas, pessoas impacientes, então precisamos ter esse cuidado com o que nos cercam, Esse cuidado com o que fazemos, Porque além de nós nos respeitarmos, nós precisamos respeitar as pessoas que estão à nossa volta. E como nós fazemos isso? Tendo o autocontrole, pensando no que nós vamos fazer, no que nós vamos falar, de que maneira nós vamos agir em determinadas situações de estresse, E para que isso aconteça, é muito importante que em uma situação de estresse nós venhamos a pensar sobre o que vamos falar. E como fazemos isso? Dando um tempinho para nós mesmos. Um exemplo, se a minha esposa vem me ofender verbalmente, eu já não vou responder para ela logo que ela me fale alguma coisa. Eu vou dar um tempo, eu vou raciocinar, esperar aquela raiva que veio, Às vezes parece que vem até aqui na garganta da gente, Na nossa garganta vem aquela raiva, então a gente espera um momento, uns 30 segundos, mais ou menos, para que aquela poeira baixar, e aí sim a gente dá uma resposta assertiva, uma resposta racional, para estar eliminando aquele problema. Ou então, se não der para eliminar naquele momento, que você espere um tempo mais, mas que você venha a eliminar esse problema, senão ele pode te voltar no futuro e te causar novos problemas ainda maiores. Um problema puxa o outro, Então, você tem que estar eliminando sim esses problemas, mas de uma maneira assertiva, de uma maneira inteligente, Então, geralmente, essas explosões geradas pelo sentimento de raiva, ele vem por causa do nosso egocentrismo, por causa da nossa agressividade, por causa da nossa intolerância, Então, a nossa necessidade de ter controle em cima de tudo. Então, é por isso que muitas das vezes nós agimos com uma raiva exagerada, porque somos pessoas egocêntricas e intolerantes e temos a necessidade de ter o controle em todas as situações. E muitas das vezes as coisas não são assim, na sua maioria das vezes as coisas não são assim. Nós precisamos ser mais humildes, nós precisamos ter mais paciência, nós precisamos ter mais coerência nas coisas que fazemos e que falamos, para que não gere situações de raiva e de transtornos,
no ambiente em que estamos. Então isso são algumas dicas aí que eu acabei de passar para vocês, que vocês precisam aprender, que eu também preciso desenvolver isso em mim ainda um pouco mais, para que se prossigamos aí uma vida de recuperação e uma vida tranquila emocionalmente falando, né? Nós precisamos ter essa habilidade de lidar com o nosso emocional e não deixar que essas coisas mais tirem a nossa paz como tiravam antigamente, quando a gente estava no uso de droga. Hoje nós vivemos em uma nova etapa da nossa vida. Nós temos que ter equilíbrio sobre as coisas. Então precisamos desenvolver habilidades. A raiva em extremo, ela causa também uma compulsão que leva ao uso de álcool e drogas. Então temos que estar bastante atento a esse assunto, né? Então temos que ter isso, essa tolerância, né, essa humildade, para que venhamos a combater essas coisas, né? Então vou ler aqui a palavra do Senhor, onde ele fala um pouco sobre isso também. Está em Efésios, né, no capítulo 4, no versículo 26, ele diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então ele diz aqui para a gente irar e não pecar, não ser agressivo, irar de uma maneira correta, né? Porque tem a maneira certa de ser irado, de ser nervoso, né? Não pode ser ultrapassar os limites, tem que ter um equilíbrio e não deixar que o sol se ponha sobre a vossa ira. Tente resolver o assunto o quanto antes possível, tá bom? Então, que esse vídeo venha ajudar você, que ele venha fazer diferença na sua vida e que você fique com Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor venha te orientar e te direcionar da melhor forma possível aí, para que você não venha cometer nenhuma besteira aí na sua caminhada. Tá bom? Até um próximo vídeo. Fique com Deus.